Lição de número 6. Expressando palavras honestas. Qual o valor de uma palavra? Houve um tempo em que o empenho da palavra bastava para se concretizar um negócio. A presente lição é um estudo a partir do ensino do Sermão do Monte a respeito da retidão que devemos ter com as palavras empenhadas. O mesmo cuidado que temos de ter com o comportamento moral, devemos ter com a emissão de nossas palavras. Muito bem, meus queridos irmãos, dando sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, já estudamos sobre resguardando-se de sentimentos ruins, Mateus capítulo 5, 21 e 26. Estudamos o casamento é para sempre, Mateus 5, 27 e 32. E agora nós vamos estudar a lição de número 6, expressando palavras honestas, Mateus capítulo 5, 33 até o versículo de número 37, dando sequência ao Sermão do Monte. Jesus fala aqui da parte prática do dia a dia da vida cristã. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olhe, estamos no segundo trimestre de 2022, Revista dos Adultos. Meus irmãos, nesse trimestre estamos estudando com o seguinte tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo Jesus. E já estamos na lição de número 6. O tema da lição é expressando palavras honestas. Queremos ainda lhe informar que as lições estão sendo agrupadas em uma playlist, como numa biblioteca, para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que acessou o nosso canal pela primeira vez, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à parte introdutória da nossa lição. Lição de número 6, o tema é expressando palavras honestas. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e versículo 37, que diz assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Verdade prática diz assim: fazer um juramento ou uma promessa. Verdade prática: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condição de cumprir. Meus irmãos, vamos agora para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 33 até o versículo de número 37. Diz assim a palavra do Senhor: outrosim ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para irmos para o objetivo da nossa lição. São 3 os objetivos da nossa lição. Esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. Primeiro objetivo, afirmar que não devemos jurar nem pelos céus nem pela terra. Segundo objetivo, enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não. E o terceiro objetivo, pontuar a honestidade com as palavras. Muito bem, meus irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: assine o nosso canal no YouTube, Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Faça isso agora e eu vou dar um tempo para você se inscrever no nosso canal. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim.
tem imagens, subsídios, quadros, gráficos e muito mais informações para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é, caso você queira, deixe aí o seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos e irmãos aí na sua igreja. E não esqueça também de ativar o sininho de notificações, ok? Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. O primeiro ponto diz assim: não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. E o primeiro tópico fala a lei do juramento. Muito bem, meus queridos irmãos, historicamente sabe-se que a prática do juramento era algo bem antigo e mesmo anterior à lei. Ele será posteriormente incorporado pela lei civil. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 22, e o versículo de número 11. E eu quero ler essa referência para você. Livro de Êxodo, capítulo de número 22, versículo 10 e 11, diz assim: se alguém der ao seu próximo o seu jumento, ou boi, ou ovelha, ou qualquer outro animal para ser guardado, e o animal morrer, for ferido, ou for levado, sem que ninguém o veja. Olha o versículo 11, irmãos, diz assim: a questão entre eles será resolvida prestando-se um juramento diante do Senhor de que um não lançou mão da propriedade do outro. O dono terá que aceitar isso e nenhuma restituição será exigida. Agora, irmãos, quando nós nos deparamos com o livro de Êxodo, a seguinte referência, livro de Êxodo, capítulo 20, e o versículo de número 7, que diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Agora veja a seguinte referência, Levítico, capítulo de número 19 e o versículo de número 12, que diz assim: não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando comparamos essas referências, queridos irmãos, compreendemos que há da parte da lei mosaica uma ênfase muito forte sobre a gravidade dos juramentos. Agora, o posicionamento de Jesus sobre o juramento não é contrário à lei, mas se opõe à forma como os seus opositores desprezam o princípio nele estabelecido, cometendo grandes abusos. Por isso, o nosso mestre foi bem categórico e disse: de modo nenhum jureis. Meus irmãos, a proibição foi contra o juramento falso, isto é, usar o nome de Deus para atestar uma declaração mentirosa. Tão séria era essa ofensa, meus irmãos, que de forma alguma podia ser perdoada sem punição. Veja o que o texto diz: o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muito bem, meus irmãos, o segundo tópico diz assim: o propósito da lei do juramento. Talvez o querido irmão possa perguntar: por que é necessário uma lei de juramento? Qual o seu propósito? Veja que o principal intuito delas era pôr um freio às inclinações humanas para a mentira. Um dos piores problemas que Moisés teve que enfrentar foi a tendência do povo para mentirem uns aos outros, dizendo deliberadamente coisas que não correspondiam à verdade. Portanto, irmãos, a vida estava se tornando caótica, pois os homens não podiam confiar nas suas palavras e declarações uns dos outros. Portanto, um dos principais propósitos da lei quanto a esse particular era o de refrear essa tendência, controlando-a e, por assim dizer, tornando possível a vida diária. É importante também dizer que nos dias de Jesus Cristo, a prática de fazer promessas, votos e juramentos era algo normal, mas os escribas e os fariseus sabiam que a lei de Moisés levava isso muito a sério. Ciente disso,
os líderes judeus inventaram manobras para a lei de Deus, com o objetivo de não a cumprirem conforme estava estabelecido. Veja, meus irmãos, que Jesus esclarece aos futuros cidadãos do reino que, em hipótese alguma, deveriam proceder como eles, procurando justificar suas palavras, ou seja, bastaria que suas palavras fossem verdadeiras, visto que já tinham corações puros, como diz as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 e versículo de número 8. Muito bem, meus queridos irmãos, o terceiro tópico diz assim: não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Veja que para Jesus, quem jurasse pelo céu teria de cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus, e a terra era o estrado de seus pés, e Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Um cristão verdadeiro e sincero, que tem o coração transformado pelo Evangelho, não precisa invocar qualquer elemento como céu e terra para afirmar que o que está dizendo é a verdade, posto que, na essência, a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, não há engodo, não há engano algum. Meus irmãos, nessa passagem do Sermão do Monte, há pelo menos 2 mandamentos em uma perspectiva mais ampla. Jesus diz assim: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis, nem pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Esta referência está exatamente, irmãos, na nossa leitura bíblica em classe. Portanto, jurar falsamente usando o nome do Senhor é um pecado duplo, isto é, jurar falsamente e usar o nome de Deus em vão ou inutilmente. Afinal, seu nome é santo, mas os fariseus alteram isso para que, com promessas menores, não precisassem jurar pelo nome do Senhor. Em vez disso, juravam pelo templo, pela terra, pela cidade de Jerusalém e por todas as coisas sagradas. Jesus preceitua que não devemos fazer juramentos com o intuito de esconder a verdade. Veja isso, irmãos, a integridade nas palavras é melhor do que juramentos. Grave essa informação. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Ele é o pai da mentira. Muito bem, meus queridos irmãos, não saia daí. Eu convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição. O segundo ponto diz assim: nossas palavras devem ser sim e não. E o primeiro tópico: como deve ser o nosso falar. É importante dizer que não precisamos fazer muito rodeio para dizer como devem ser nossas palavras. Vivendo em Cristo a nova vida, o cristão é sincero no que diz. Amados irmãos, Jesus requer de cada um de nós, sabe o que? Sinceridade, tanto em nossos atos como em nossas palavras. Não podemos, em conversas diárias, levar as pessoas a crerem no que estamos dizendo, fazendo juramentos. O simples sim e não é o suficiente, posto que temos uma nova vida em Cristo Jesus e Ele é o dono da verdade. O segundo tópico diz assim, irmãos, o sim e o não na vida de Paulo. E olhe que tópico interessante nós vamos estudar agora. Meus irmãos, há situações em que empregamos nossa palavra
e por algum motivo não conseguimos realizar o que dissemos ou planejamos, você sabe exatamente do que eu estou falando. Agora veja isso em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 12 até o 24. Eu vou deixar essa referência aí na tela para você anotar. Há um relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja de Corinto. Porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como ele havia planejado. Veja essas referências aí na sua tela. Por isso, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Paulo refuta seus opositores, dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim, quando na realidade queria dizer não. Veja isso, meus queridos irmãos. Paulo era um obreiro sincero, verdadeiro. Isso ele não somente deixa claro para os coríntios, mas perante Deus. Por isso ele invoca sua própria consciência como prova do que estava falando. Olhe isso, irmãos. Os que fizeram acusações contra Paulo por causa da mudança de planos na viagem fizeram com que o apóstolo se sentisse extremamente triste e decepcionado. Isso porque enfraqueceram a sua imagem de líder perante os irmãos da cidade de Corinto. Sendo assim, ele busca se justificar diante de todos sobre essa mudança de planos. Segundo alguns estudiosos bíblicos, a viagem projetada não aconteceu. Paulo narra tudo o que ocorreu desde o início em relação aos seus planos e quais fatos levaram a modificá-los. Ele fez isso para que não se fizesse julgamento precipitado quanto ao seu caráter, especificamente para que não achassem que ele era um mentiroso. Veja que por meio dos esclarecimentos feitos pelo apóstolo, ficou claro que sua palavra era digna de confiança e as mudanças que aconteceram foram por amor aos próprios irmãos de Corinto. Paulo disse para sermos seus imitadores. Como ele era um líder sincero, honesto em suas palavras, não tendo sim e não ao mesmo tempo, também devemos proceder de modo semelhante. É triste dizer, mas muitos homens que se dizem servos de Deus, obreiros, apóstolos, mas faltam com a verdade. Com isso, comprometem sua vida e a mensagem que pregam. Meus irmãos, fujamos de tal procedimento, porque esse procedimento não convém a um crente. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você agora para estudarmos juntos o terceiro ponto da nossa lição, honestidade com nossas palavras. Primeiro tópico diz assim, a palavra honestidade, e vamos trazer uma definição desta palavra. Meus irmãos, a palavra honestidade significa honra, honroso, distinção, de boa reputação, glorioso. Também esta palavra significa excelente, digno de ser honrado. Veja que aquele que é honesto possui um bom e nobre caráter, isento dos defeitos que mancham o seu caráter. Um homem honesto é aquele que é justo, que é verdadeiro, digno de confiança, não fraudulento. Caracteriza-se pela franqueza, pelo respeito ao próximo, pela sua veracidade. As pessoas desonestas são enganadoras, são falsas, infiéis, desleais, fraudulentas, hipócritas, mentirosas e sem escrúpulos. Muito bem, meus queridos irmãos, o segundo tópico diz assim, é possível ser honesto em nossas palavras neste mundo que a gente vive?
Faça uma reflexão. Convide os seus alunos em sala de aula para uma reflexão nesse segundo tópico do terceiro ponto. Meus irmãos, parece que no mundo em que vivemos, os homens e as mulheres, em sua maioria, estão esquecendo da palavra honestidade. E o mais lamentável hoje é que muitos crentes e alguns teólogos defendem o que é chamado de mentiras piedosas, em que uma pessoa pode se valer dela para o bem da família, dentre outras áreas. Alguns, de modo racional, tentam argumentar que as mentiras de emergências situacionais podem ser levadas em consideração quando se visa suprir uma determinada necessidade. Porém, meus queridos irmãos, à luz da ética rigorosa, seguindo a verdade da Bíblia Sagrada, nada disso tem fundamento algum. Meus irmãos, o Salmo de número 15, versículos 1 até os 5, nos alerta acerca deste posicionamento. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Veja isso, meus irmãos, quem procede assim nunca será abalado. Ainda que pareça impossível ser honesto com nossas palavras neste mundo em que a plataforma é construída com ardis mentirosos, é possível sim viver com honestidade em nossas palavras, mas somente para os que realmente vivem em Cristo e têm a palavra no seu coração. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas mostram que o nosso Deus, ele é justo, e as três pessoas da Trindade vivem nessa verdade, nessa justiça. Terceiro tópico do terceiro ponto diz assim: dando testemunho. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o objetivo maior. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Meus irmãos, veja o que o apóstolo João disse. 3 João, versículo 4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Veja isso, a maior alegria de João não era financeira, mas espiritual. Sua recompensa não era monetária. Ele não andava atrás do dinheiro dos crentes, mas se alegrava em vê-los andando na verdade. A maior alegria de João não era ver seus filhos sendo ricos, mas vê-los andando na verdade. Meus irmãos, como diz o teólogo John Stott, João não considerava as questões teológicas como trivialidades sem importância, prosperidade sem fidelidade. A verdade é motivo de tristeza e não de alegria. Portanto, irmãos, devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, meus irmãos, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Ou seja, dizendo sim quando tem que ser um sim e dizendo não quando tem que ser um não. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos concluindo mais uma aula
Não esqueça de fazer a sua assinatura no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe sempre e até a próxima semana.